Efésios capítulo 2, o versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse versículo que nós lemos, o versículo 10, de segundo capítulo de Efésios, ele é um versículo bastante interessante. Ele é um versículo que está cheio de doutrina, está carregado de ensino. E só para começar, a modo de introdução, a mensagem de hoje, eu quero que você olhe comigo para algumas palavras que definem realmente o sentido, um dos sentidos. Esse versículo tem várias perspectivas, mas olha comigo no versículo 10, a palavra feitura, porque somos feitura sua. Somos feitura. Essa palavra feitura, ela é a palavra grega poema, e ela significa algo que é feito ou algo que é fabricado. Algo que é feito ou algo que é fabricado. E nesse caso aqui, quem faz ou fabrica é Deus. Somos feitura sua, sua se referindo a Deus. Essa mesma palavra, ela é usada em Romanos 1:20, onde fala assim, Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui em Romanos capítulo 1, é uma grande dissertação de Paulo, onde ele condena as pessoas que conheciam ou deveriam conhecer Deus, mas rejeitaram o conhecimento de Deus. E aqui ele está falando o seguinte, está dizendo, se você leu, não vou ler o contexto todo, mas ele está falando que tudo que se pode conhecer de Deus, pode se conhecer pela criação das coisas que ele criou. E é justamente o que fala. E claramente se vêem pelas coisas que estão criadas. Essa palavra criadas é a palavra poema, que é a mesma palavra, no grego, obviamente, usada para feitura. Porque somos feitura sua. Essa palavra feitura é a palavra criada. Pode ser traduzida como criada, alguma coisa criada, fabricada. E é de fato usado no Novo Testamento e outros textos como criado, criação. Então, essa feitura. Então, aqui é Deus que cria algo, Deus que faz algo, Deus que opera algo. Olhe comigo, então, na palavra, duas palavras seguintes, a palavra criados. Porque somos feitura sua, criados. Agora entenda, feitura é sinônimo de criação. Aí logo depois de feitura, somos o quê? Criados. Agora essa palavra criados é uma palavra diferente de poema. É outra palavra, e a palavra kitizo. Kitizo é a palavra para algo que foi criado. Quando fala criado, é criado do nada. Tá? Foi criado. E muito semelhante à feitura, criação, mas é uma palavra diferente. Essa é a palavra que é usada em 2 Coríntios 5,17, que diz, conhecido versículo, assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bem, a palavra criatura é a palavra criada, ou criados. Mesma palavra. Lá em Efésios 2:10, fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. A palavra criados é traduzida como criatura, nova criatura. Então, mais uma vez, está falando sobre uma coisa que é criada, uma coisa nova, algo que foi feito. E olha comigo também, agora, para a palavra obras. Porque somos feitura sua, feitura é uma obra de Deus, criados em Cristo Jesus, mais uma vez, é uma obra de Deus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Muito bem. Essa palavra boas obras, a palavra obras é a palavra ergon, a palavra que a gente até pode conhecer do português, onde vem, por exemplo, ergometria, tá? Alguma coisa que é ergométrica. O que quer dizer isso? Alguma coisa que estuda a forma de você fazer algo. Tá? Se você vai fazer a ergometria, fazer algo, a movimentação, fazer o trabalho da forma mais eficiente, mais segura possível. Mas essa palavra ergometria, ergo vem de obra, ou seja, você vai fazer alguma coisa. Agora, essa obra, diferente da feitura, diferente da criados, que são obras feitas por Deus,
essas obras, essa obra de ergon, é uma obra para quem? Para nós. O texto diz, obras para que andássemos nelas. Então, essas obras, esses ergon aqui, não é para Deus, somos nós. Inclusive, essa é a palavra usada lá em Mateus 5, versículo 16, outro texto muito conhecido, que deixa isso, se ainda precisasse, mais claro ainda. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa palavra obras, adivinha que palavra é? É a palavra grega ergon. Então nós devemos deixar as nossas obras, as nossas ergons, brilhar para que os homens vejam. E essa mesma palavra está falando das obras que Deus havia preparado para que nós andássemos nelas. Então nós temos aqui nesse um versículo 3 obras. Feitura, que é que Deus cria, criação. Criados em Cristo, é outra palavra que é uma obra de Deus ao nos salvar. Então Deus nos criou, Deus nos salvou, 2 obras de Deus, para que nós cumpríssemos as obras que Ele tem para nós andar. Como Ele falou em Mateus 5. Que a vossa luz brilhe. Que haja as obras, que hajam os ergons que Deus preparou para que nós caminhássemos nelas. Essas obras, essa palavra ergon, ou obras, elas são, sim, nossa, mas elas não têm uma moralidade. É uma obra. Pode ser uma boa obra, pode ser uma má obra. Simplesmente algo que nós fazemos. Algo que nós realizamos. Vou dar um exemplo. Romanos 13:3, onde fala sobre autoridade, que toda autoridade vem de Deus. E nosso dever de estar nos submetendo àquela autoridade que vem de Deus. Romanos 13:3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Essa palavra obras é a palavra ergon. Obras não são terror para as boas obras, mas para as más. Então, veja bem, boas obras, más obras. A obra em si, ela é neutra, ela é imoral. Perdão, ela é amoral. Imoral é outra coisa. Ela é amoral, não há moralidade, não é certo nem errado. Pode ser bom, pode ser ruim. Então, aqui está dizendo que a autoridade não é um terror para quem faz as coisas certas, corretas, mas sim para quem faz as coisas erradas, as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Então aqui está falando sobre o julgamento por autoridades da terra, humanos, sobre má ou boa obra. Em Apocalipse 22, versículo 12, outro versículo muito conhecido. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Essa palavra obra é a palavra grega ergon, mais uma vez. Então, Jesus também vai julgar, ele vai dar a cada um, vai retribuir a cada um segundo a sua obra. Mais uma vez, vai ser julgada. É uma boa obra ou é uma má obra? Então, a obra em si, ela é neutra. Mas ela pode sim, e ela vai ser julgada, e pode sim ser determinada por nós mesmos. Então, fica claro que Deus, ele opera, ele prepara, e ele ordena obras. 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 E com relação a isso, nós vamos falar hoje sobre o tema o crente e as suas obras. O crente e as suas obras. Voltando para o versículo 10 de Efésios 2, nós vamos abordar aqui algo que é gritante nesse versículo, que se trata de obras preparadas. Obras preparadas. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, não é para as más obras, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Deus nos criou, Deus nos salvou, e Deus preparou obras para que nós pudéssemos cumpri-las, andar nela, cumprir, fazer, realizar, concretizar estas obras. O Salmo 100, no versículo 10, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Note bem, foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos
criou. Nós somos feitura sua, criadas. Então, isso aqui reverte para Efésios 2:10. Deus nos fez. Sim, Deus nos salvou. Se você recebeu o Evangelho, você ouviu, entendeu, recebeu o Evangelho, você é salvo. Então, Ele nos fez, Ele quer nos salvar. Para quê? Para tirar a gente do inferno? Também. Para ter comunhão com Ele? Também. Mas sabe por quê também? Para as boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos salva e nos deixa aqui na terra para que nós cumpramos certas coisas, certas obras que Deus preparou, que Deus tem para que nós cumpramos essas obras. Então Ele nos fez e devemos então fazer a vontade de Deus, cumprir as obras que Ele tem para nós. Deus colocou essas obras no caminho em que nós devemos andar. Você nunca vai encontrar uma obra que Deus tem para você fazer fora do caminho de Deus. Por isso que é importante nunca sair do caminho do Senhor. Porque você não vai encontrar as obras que Ele preparou para você andar nelas fora do caminho dele. Eu vou dar um exemplo. O meu neto mais velho, o Liam, ele está numa fase que está gostando muito de videogame, né? O telefone fica ali, tá. E quem aqui já jogou videogame? Aí tem aqueles que não levantaram a mão, mas que jogam, são viciados terríveis e não levantaram a mão. Tudo bem. Mas o que acontece? Tem um videogame, né, Micael? Levantou a mão, não estou sabendo. O que acontece? Você sempre tem aquelas, ou é vida, ou é saúde, ou é moeda, ou é pão, alguma coisa que você tem que ir, né? Agora, você tem que estar no caminho. Você tem que andar naquele caminho, estar naquele lugar para conseguir esses pontos. Pastor, como é que você sabe? Me contaram. Eu assisti um vídeo uma vez. Então o que acontece? Você só vai encontrar aqueles prêmios, pontos, moedas, vida, saúde, enfim. Se você estiver no caminho certo, se for no caminho errado, você não vai encontrar nada daquilo. Com Deus é a mesma coisa. Pastor, você está dizendo que a vida cristã é como um grande videogame? Quase. Nós temos que andar no caminho de Deus, porque é lá que Deus vai colocar as obras que Ele preparou para que andássemos nela. Onde é que você anda? No caminho. Que caminho? De Deus. Deus preparou obras, colocou no caminho para que nós caminhássemos no caminho e fomos cumprindo as obras. E como num gigantesco videogame, junto com as obras, Deus vai colocando tudo que é necessário para cumprir aquela obra. Deus nunca vai colocar uma obra no seu caminho sem antes você pegar aquela moedinha, aquela vida, aquela saúde, aquela habilidade, aquele escudo, aquela espada, aquela... Pastor, tu tá por dentro um mês de videogame, né? Eu assisti um vídeo, eu li um artigo no jornal. Então entenda, jornal, existe jornal ainda? Acho que nem existe jornal mais. Mas entendam, é exatamente assim. Deus preparou obras para que nós caminhássemos nelas. Ah, mas isso eu não souber. Deus vai se encarregar de colocar tudo necessário no caminho antes de você chegar na obra que Ele tem para você caminhar. Deus tinha no meu caminho, uma obra que Deus tinha para mim, é estar fazendo isso aqui, é estar em Maceió, Alagoas, sendo pastor desta igreja, e por enquanto da outra, enquanto não derrubam, tá? Mas enfim, essa era a obra que Deus tinha para mim. Se você perguntasse para mim, se Deus mostrasse para mim, 32 anos atrás, quando eu fui salvo, que eu, hoje, em 2023, estaria fazendo o que eu estive fazendo nos últimos 17, 18, 19 anos, eu falava, você está brincando. Mas sabe uma coisa? No caminho, Deus foi me preparando, me equipando, me habilitando e foi preparando tudo. Porque Deus, Ele é justo. Ele nunca vai colocar uma obra no meu ou no seu caminho que nós não tenhamos a habilidade de fazer. Agora, se eu saio do caminho dele, eu perco todo o preparo, o equipamento, tudo. Se eu dou um desvio, eu não vou encontrar aquela obra e nem o preparo para aquela obra. Ai, Deus, não tem nada para eu fazer. Quer que eu desenhe? Quem sabe é porque você não está no caminho. Você não está caminhando. Você deu um atalho, você saiu. E agora você se encontra meio que desnorteado. Não sabe o rumo. Despreparado.
fraco, consequentemente, isca, presa, fácil para o diabo. Dentro do caminho de Deus, você tem toda a proteção de Deus. Fora do caminho de Deus, você está sozinho. Desprotegido. No aberto. Um leão. Jesus comparou o diabo com um leão, que ruge, brame. O leão ataca qual animal naquela manada? Ele não ataca aquele animal que está no meio da manada. Ele pega aquele que está fora da manada, aquele que está por último, que está nos cantos. O diabo ataca aquele crente que está fora do caminho. Porque é fácil. O leão é muito forte, mas o leão é esperto. É preguiçoso. Igual o diabo, preguiçoso. Se tem um crente bobo fora do caminho, ele vai pegar o crente bobo, gente. Então não tenha dúvida alguma. E o crente bobo vai estar fora do caminho, desprotegido, desabilitado, sem o poder de Deus, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus. Por quê? Porque não está caminhando no caminho e, consequentemente, não está caminhando nas obras que Deus preparou para que caminhássemos nelas. Então não sai do caminho. Deus preparou no seu caminho e colocou todas as ferramentas para você cumprir tudo aquilo que Ele tinha para você cumprir. Sai do caminho, você abre mão dessas coisas. Deus preparou obras para que andássemos nela. Essas obras incluem a igreja, uma igreja local, para você não só servir a Deus, mas para você ser equipado, preparado, habilitado, ensinado, direcionado. Nesse caminho existem amizades, relacionamentos, almas salvas. Almas salvas. Existe uma série de obras que Deus preparou para andarmos nela. Mas se nós estamos fora do caminho, nada feito. Nada feito. Mateus 5, 16, eu li agora há pouco. Assim resplandeça a vossa luz. Como é que a gente resplandece a nossa luz? Andando, cumprindo as obras que Deus preparou para a gente. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O julgamento do tribunal de Cristo vai ser justamente isso. Se nós brilhamos nossa luz. E eu mencionei isso recentemente. Nós não vamos ser julgados comparados com outras pessoas. A comparação vai ser feita com as obras que Deus preparou para que caminhássemos nelas. Não interessa o que é. Nós vamos ser julgados de acordo com o que Deus preparou e o que nós cumprimos, ou não. Então, não existe uma obra maior, pior do que a outra. Porque tudo depende do que Deus colocou no nosso caminho. E nós seremos julgados por isso. Aqui, entenda, nós não estamos falando sobre salvação. Não tem a ver com salvação. Tá? Mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Mas o crivo aprova o critério do tribunal de Cristo. Vai ser as obras que Deus preparou individualmente, e se nós cumprimos, fizermos essas obras ou não. Esse vai ser o critério. Vamos voltar um pouquinho, Efésios 2, vamos voltar para o capítulo 8, o versículo 8 e 9, logo antes do 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí versículo 10 fala, porque fomos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então aqui, o que Deus está fazendo? Olha, a salvação não vem das obras. Mas isso não quer dizer que as obras não têm um lugar, uma parte na vida do crente. Não vem das obras. Ah, então não vem das obras? Então não precisa fazer nada. É verdade, você não precisa fazer nada. Mas Deus criou obras para que você andasse nela. Então fica bem claro, essas obras que Deus criou para que nós andássemos nelas, não tem nada a ver com a salvação. Que no versículo anterior, no 9, ele fala, não vem, 8 e 9, fala, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e dizer, eu estou indo aqui, sabe que eu estou aqui? Eu sou o cara. Eu fiz obra tal, eu fiz aquilo, eu mereço. Você não, mas eu mereço.
Sabe o que é isso? É se gloriar. Ninguém vai se gloriar, porque a verdade é que ninguém merecerá estar no céu. Ninguém. Você pode ser a pessoa mais honesta, a alma mais honesta do mundo, a pessoa mais ética, mais bondosa. Isaías escreve o quê? Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Nossa justiça. Não é nosso pecado, nossa justiça são trapos de imundícia. Então ninguém vai se gloriar no céu, porque só vai para o céu pela graça. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Ah, eu tive fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé que nós temos para receber a graça da salvação, não é Ele que nos dá. Ou seja, nós não temos mérito nenhum. Deus nos dá graça, Deus nos dá fé, Deus nos dá salvação, ninguém vai para se gloriar. Ah, porque é a minha fé. Não é sua, Deus que dê para você. Pode se achar o cara que você não é o cara, você é um nada. Igual a todo mundo, igual eu, igual a pessoa do seu lado, a pessoa da sua frente. Então a salvação não vem das obras, isso fica mais do que claro. Mas as obras têm o seu lugar. Então tem as obras preparadas e também tem agora, que é o segundo ponto que eu quero falar, existem obras desperdiçadas. Obras desperdiçadas. A Bíblia fala que nossa obra do Senhor não é em vão. Verdade. Mas existe uma obra que é em vão. Existe uma categoria, um tipo de obra que é totalmente desperdiçada. É um desperdício total. Que obras são essas? Qualquer obra que visa obter salvação. Qualquer obra que é feita visando ganhar salvação. Alcançar graça perante Deus é um desperdício. Gente, uma coisa de graça é justamente isso. É de graça. É como um presente. Se você me der um presente, para quem não sabe, mês que vem é meu aniversário, viu? Ah, mas se você me der um presente, eu estou brincando. Talvez tenhamos que ilustrar isso, tá? Você vem me dar um presente. Aí bota a mão no bolso e fala assim, foi quanto mesmo o presente? Não, pastor, é um presente. É seu aniversário, dia 21 de abril. Seu aniversário, pastor. Puxa, eu falei, o dia do meu aniversário. É seu aniversário? Não, mas eu insisto em pagar. Pastor, é um presente. Eu comprei esse jet ski do senhor. Ah, no jet ski você? Não. Eu comprei um presente, pastor. Não, sim. E quanto mesmo? Aceita Pix, cartão ou só em dinheiro? Não, pastor, é um presente. Não. Eu quero pagar. Me diga uma coisa. O que você sentiria se eu insistir em pagar um presente que você quer me dar? Ah, não sei, pastor, acho que eu aceitaria. Legal, numa boa. Mas aí deixa de ser presente, né, gente? Deixa de ser presente. Se eu estou pagando, então você não me deu nada. Ah, tudo bem. Gente, deixa eu pagar. Toma aqui R$50. Ah, peraí, pastor, você quer pagar? Então pague. É 30 mil. Ah, 30 mil eu não tenho. Então aceita. Ah, não, também de graça eu não quero. Eu aceitaria um jet ski. Tá? Então, quero fazer uma barquinha aí, né? Só não usado, viu? Tem que ser novo, zero, senão não quero. E nada desses fraquinhos, tem que ser um top. Mas a salvação é a mesma coisa. A salvação é de graça. Quer pagar? Então pague. Sabe qual é o preço? Uma vida perfeita sem pecado. Tem não? Então é pela graça. E se eu pagar metade? Não tem que pagar metade. Ou Deus paga ou você paga. E você e eu não temos condições de pagar. Assim como eu não tenho condições de pagar o jet ski que vocês vão dar para mim no meu aniversário de 21 de abril. Logo mais. Eu não tenho condições, eu estou avisando logo. Então nem esperem que eu ofereça, porque eu não vou oferecer. Mas tem gente que insiste achando que não, eu vou pagar, eu vou contribuir. Contribuir o quê? Você está ofendendo Deus, que deu o seu filho na cruz para nos salvar. Ah, não, faltou alguma coisa que eu preciso completar. Ó a prepotência, ó o orgulho. Qualquer obra, então, que seja visando conseguir granjear salvação, ela é desperdiçada, de nada vale. E Deus
não preparou tal obra, porque a salvação não vem das obras, ela é pela graça, por meio da fé. E isso, a fé não é dom, né? Não é de vós, é dom de Deus. Deus dá graça, Deus dá fé, Deus dá salvação, Deus dá tudo. Ah, não, mas tem que merecer. Ô santa ignorância bíblica. Não é ignorância, é heresia. É heresia. A Bíblia fala, ao herege, depois da primeira e segunda admoestação, rejeite. Salvação de graça. Qualquer obra é obra desperdiçada. Gálatas 2:21. Não aquilo, a graça de Deus, porque se a justiça, salvação, se a justiça provém da lei, das obras, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu posso me salvar, se eu posso cumprir obras para minha salvação, para que Cristo veio morrer na cruz? Morreu de graça, morreu em vão. É uma grande verdade. O conceito da nossa inabilidade de nos salvarmos é um conceito básico do cristianismo. É o ABC, é o beabá, é a coisa mais simples. O conceito da nossa total inabilidade de nos salvarmos. Hebreus 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Obras o quê? Obras mortas. Essas palavras aqui, obras mortas, necros ergos. Ergos vem de ergo, que é obras. Necros, necrotério, necromancia, necrofilia. O que é isso? É morte. Obras mortas, obras da morte. Note que fala, por isso, deixando o quê? Deixando para trás os rudimentos da doutrina. O que é rudimento? Rudimentos são as coisas mais básicas. As coisas mais básicas. E aqui está dizendo, os rudimentos da doutrina de Cristo. Um desses rudimentos é o quê? Obras mortas. Por quê? São obras inúteis, são obras desperdiçadas. Por quê? Porque são obras que visam salvação. Ninguém vai ser salvo por obra nenhuma. São obras mortas, obras desperdiçadas. Deixemos isso, e como o texto diz, prossigamos. Vamos crescer. É impossível alguém ser salvo, quanto mais crescer. É impossível alguém ser salvo se não entender que obras que visam salvação são desperdiçadas, são inúteis, são mortas. Isso é o alicerce da salvação. É você entender que não há nada que você possa fazer. Não é ir para a igreja, não é ser batizado, não é tomar ceia, não é dar o dízimo, não é você fazer isso, não é você fazer aquilo. Se você está fazendo isso visando salvação, obras mortas, desperdiçadas, não são obras que Deus preparou. Obras nada servem para a salvação. Portanto, qualquer obra que isso visa é desperdiçada. Obras preparadas, obras desperdiçadas. E por último, essa noite, eu quero falar sobre obras perdidas. Obras perdidas. Olhe comigo, 1 Samuel 15. Eu vou ler do versículo 22 a 23. Que diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nós já vimos que Deus preparou obras e colocou no nosso caminho para que andássemos nela. Aqui está falando sobre o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Rei Saul começou muito bem, mas terminou muito mal. Deteriorou a tal ponto que aqui nós vemos o momento em que ele perdeu o trono.
Deus tinha uma obra, ele seria o primeiro rei de Israel. Nós lemos aqui, para que não sejas rei. Ele foi rei. Sabe por que ele foi rei? Ele foi rei porque Deus tinha esse caminho, essa obra no caminho dele, para que ele andasse nela. Mas é que ele perdeu essa obra. Ele perdeu. Por isso que estamos falando sobre o quê? Obras perdidas. Aqui Saul, ele começou a andar, encontrou e de fato foi ungido rei. Mas perdeu. Muita gente nunca chega nem a isso. Não é que perde, às vezes nunca nem acha. Mas é perdido do mesmo jeito, porque nunca andou nela. E são obras perdidas. Aqui fala que atender e obedecer é melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que gordura de carneiros. Então, atender, obedecer, são o quê? São obras. São obras. Você obedecer a Deus é uma obra boa, mas é uma obra. Aí ele fala rebelião e obstinação. O que é isso? Obras. Só que são más obras. Mais uma vez, voltamos. A obra em si, ela é amoral. Pode ser boa, pode ser ruim. Rebelião, obstinação, ou seja, teimosia. Eu não vou fazer o que é certo. Não vou. Eu sei, mas não vou. Eu não vou fazer, não quero saber. Não quero saber, não vou fazer. Sabe o que é isso? Obstinação. Rebelião, não vou fazer e ninguém vai fazer eu fazer. São obras. Más obras. Atender e obedecer? Obras. Boas obras. Devido às más obras de Saul, ele perdeu o seu trono. Ele perdeu a grande obra. A obra máxima, aquela obra que é coroar a sua vida. Ser rei de Israel, aquela grande obra. Perdeu. Por quê? Devido às suas más obras. Sabe o que ele fez? Ele saiu do caminho do Senhor. Deus deu uma ordem. Você vai lá, você faça assim, 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 assim. Ele foi lá e fez assim, e assado, assado, assado. Saiu do caminho. Se desqualificou e perdeu o trono. Não só ele, mas a sua descendência. Quem seria o próximo rei depois de Saul? O filho de Saul, Jonathan. Mas Jonathan não foi o rei. Porque o trono foi para Davi. E essa foi a grande briga de Saul. Perseguindo Davi, querendo matar Davi. Mais o quê? Mais rebelião, mais obstinação. Deus falou, você não vai mais ser rei? Vai ser Davi. Ah, é? Vamos ver se vai. Vou matar Davi. É obstinação isso? É rebelião isso? Pois é. Ele foi de mal a pior o resto da vida. Obras perdidas. Quantas obras ele tinha ainda para cumprir e não cumpriu porque se perdeu? Não, ele se perdeu. Perdeu a obra que Deus tinha para ele. Assim também nossas obras que Deus tem preparado para nós podem ser abreviadas, abortadas, mortificadas. Quantas obras Deus tinha para eu e você cumprir? Pessoas para abençoar, para ajudar, situações para a gente se envolver e ser uma bênção e servir a Deus, perdidas, abortadas, canceladas antes do tempo, devido às nossas escolhas e às nossas ações, assim como Saul. Devido às escolhas que ele tomou, ele perdeu a sua obra. Perdida. Completamente perdida. Só porque Deus preparou tais obras, não significa que elas serão cumpridas. Se ouve muito disso. Se Deus determinou! É verdade. Mas se você e eu cumprimos nossa parte. Quer um exemplo? Acabei de ler. Saul. Deus escolheu Saul. Samuel foi lá e Deus falou, tá vendo isso aqui? Unja esse, vai ungir esse daí, ó. Esse aqui que eu quero que você unja. Ele chegou lá, inclusive na casa do pai de Saul, cadê Saul? Ah, tá aqui não. Tá onde? Foi para uns burros aí que eu perdi, tá lá. Ele foi,
Samuel foi atrás dele e falou, ô Saul, esquece os burros, eles foram achados, tá e coisa. Vamos para casa. Seu pai chegou lá, ungiu. Deus não determinou? Deus não escolheu? Deus não mandou ungir? Por quê? Era vontade de Deus. Era uma obra que Deus preparou para ele andar. O que foi que houve? Ele mesmo se desqualificou. Então, quando alguém vem com uma historinha, se Deus determinou, não tem que... Deus faz sim. Aqui é o exemplo. E tem outros. Nós temos que andar nas obras que Deus preparou. Se a gente sair do caminho, nós podemos perder as obras completamente, abreviá-las. E muitas vezes nem sequer achá-las. Então, só porque Deus preparou, não quer dizer que a gente vai cumprir aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitos aqui, alguns aqui conhecem o pastor Jarvis. Já esteve aqui, eu acho que 1 ou 2 vezes. Pastor muito amigo nosso. Hoje ele é aposentado, ele ajuda numa igreja, não é mais pastor. Não é o pastor da igreja, trabalha na igreja, mas não passa na igreja. E nós conhecemos ele desde nosso tempo em Londres. E ele vinha, pregava várias conferências missionárias, e eu era encarregado sempre de levar ele para cima e para baixo, para o motorista, levar para o hotel, levar para a igreja, levar para casa, para o restaurante, levar para cá. Então eu passava muito tempo com ele. E anos mais tarde, quando nós fomos para os Estados Unidos, nós fomos à igreja dele, participamos de uma conferência lá, tal e coisa. Até hoje a igreja dele, que não é nem mais ele que pastoreia, é outro irmão também que a gente conhece, que está lá pastoreando essa igreja. Tá? Mas sentado no carro, chegamos no hotel, está conversando, estacionei o carro, ainda conversando. Você sabe, pastor e futuro pastor fala que só, né? Então estava lá, o pastor e o futuro pastor aqui, conversando que só. E ele mencionou uma coisa, ele falou exatamente isso daqui. Ele falou assim, irmão, eu já sabia que Deus tinha me chamado para o ministério, preparando para ir para o Brasil e tudo mais. E ele falou assim, ó, fala isso de experiência e a Bíblia sustenta. Muitos missionários são chamados, mas é uma minoria que acaba chegando no campo e ficando no campo. Só porque Deus chamou e você respondeu, não quer dizer que você vai ou que você vai ficar. Eu conheço muitos missionários que foram para o campo, passaram 2, 3, 4, 5, 6 anos, às vezes mais, e saíram do campo. Eu conheço de um missionário dos Estados Unidos, passou 5 anos se preparando, levantando o sustento, apoio, tal coisa. Se não me engano, foi para a Polônia, um país da Europa, não lembro direito. Depois de uma semana voltaram. Não. Deus deixou claro que Ele não me chamou. Vem cá, porque se Deus não te chamou, porque tu foi, porque tu passou 5 anos perdendo o seu tempo e o tempo dos outros para chegar lá, passar uma semana e voltar? Não. Mas é um exemplo. Só porque Deus chamou, não quer dizer que você vai. E só porque Ele chamou, você talvez não vai ficar. A lista de missionários que eu conheço, que não são mais missionários, saem do campo, cresce a cada mês. Então entenda, só porque Deus tem uma obra na sua vida, não quer dizer que ela vai necessariamente se concretizar. Deus vai colocar tudo no caminho. Deus vai preparar a obra, Deus vai preparar tudo que você precisa para ser bem-sucedido naquela obra. Seja lá o que for. E por obra não quer dizer que você vai começar uma igreja, ser pastor. Não. Seja lá o que for a obra. E como eu disse antes, não existe obra grande, não existe obra pequena. Existe um grande Deus. E para um grande Deus, a menor obra é uma coisa grande. Então não interessa o que é. Então Deus prepara o caminho, Deus prepara a obra, Deus prepara a gente. Mas se a gente sai do caminho de Deus, então não há garantia que aquilo vá se concretizar, que aquilo vá acontecer. Deus faz a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. Filipenses 2,12. De sorte que, meus amados,
Assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus prepara tudo de tal jeito que ele opera, ele coloca em nós tanto o querer, o desejo, e o efetuar. Gente, entendeu o que eu falar aqui? Deus coloca o querer. Ah, mas sabe o que é, pastor? Eu não quero fazer isso porque eu não quero. Se você não quer, é porque Deus não está colocando o querer. E se Deus não está colocando o querer, é porque você está fora do caminho. Porque se estivesse no caminho, volta para o videogame. Se estivesse no caminho, certo? Ia ter uma coisa assim, dizendo, querer. Aí quando você fosse lá, ia fazer, pip. Bom, talvez não tão bom quanto esse meu, mas aí você ia ter o querer. Aí sua personagem ia fazer, e agora você tem que querer, oh, que maravilha, agora eu quero. Pois é, Deus efetua o querer, Deus dá o querer, Ele quer que você queira. É muito estranho, perigoso e suspeito um crente que não tem vontade. Eu não tenho querer, eu não tenho vontade. Sabe por quê? Está fora do caminho de Deus. Se tivesse no caminho de Deus, estava querendo. E estava podendo. Porque Deus é o que opera em vós, dentro em vós, tanto o querer e o efetuar. Você ia querer e poder. Uma coisa é querer e não poder. Eu gostaria muito de voar, sinceramente. Se tem uma coisa que eu fico pensando no meu corpo glorificado, se puder voar, ninguém vai me segurar. Eu vou voar para cá, eu vou voar. Pronto. Mas sabe uma coisa? Eu posso querer o quanto que eu queira agora. Eu não vou voar, fora, claro, de um avião ou algum outro equipamento. Mas eu quero voar. Deus vai operar o querer e o efetuar. Sabe por que eu não vou? Porque não é da vontade de Deus. Se fosse, eu tinha me dado asas, eu tinha me criado com um pardal, um urubu, sei lá. A verdade é essa, Deus ele dá o querer e o efetuar. A vontade e as condições de fazer. Então não tem, pastor, eu quero, mas não consigo. Não, você, na verdade, você falar que não consegue é uma desculpa para dizer que você não quer. Se você realmente queresse, Deus dá o querer e o efetuar. E note que fala, operai a vossa salvação. Tem muita gente que fala, tá vendo? Você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso que está dizendo. Operai a vossa salvação. Eu vou explicar, eu vou dar um exemplo aqui. Operai a vossa salvação, imagina assim, sua salvação é um carro. Dirija, opere a sua salvação. Sabe em termos técnicos como é que fala o motorista? Não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, o operador do veículo. Fala assim, não, que é condutor, né? Não é? Bom, nos Estados Unidos, é o operador do veículo. O operador do veículo. Pensa num guindaste, num trator. Você está operando, aquelas escavadeiras. Pois é, você está operando, está usando, pois é. Operai a vossa salvação é o seguinte. Está salvo? Ok, opere. Faça. Efetue alguma coisa com ela. O quê? As obras que Deus preparou para que ganhássemos nela. Gente, Deus quer lhe dar a vontade e as condições de fazer o que Ele preparou. Aí quando alguém fala que não consegue, não quer, não tem vontade, já sei o que é. Está com pelo menos um pezinho fora da vontade de Deus. Está andando aqui assim, ó, pé fora, um pé dentro. E quando não, está os dois pés fora. Mas quem está com os dois pés dentro da vontade, do caminho de Deus, ele vai encontrar as obras, vai encontrar tudo que é necessário, vai encontrar até vontade. Vontade. Deus trabalha com vontade. O diabo trabalha com medo. Deus não trabalha com medo, ele trabalha com vontade. Não sedes, Romanos 12, 1 e 2, não sedes conformados com o mundo,
com este mundo. Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sempre explico isso. Boa, porque é boa perante Deus. É perfeita, porque é de Deus, é perfeita. Esse agradável é para nós. É agradável. É agradável. Você vai ser agradável. Vai ser agradável para você. Você vai querer fazer. Quando? Quando você não se conforma com esse mundo e quando você tem seu entendimento renovado pela palavra de Deus. Então, quando alguém não tem vontade, está faltando o quê? Está faltando renovação. Está faltando deixar de se conformar com o mundo. Pessoal, o que é conformar com o mundo? É ser igual ao mundo, ter a forma do mundo. Conforma, ter a forma do mundo. Você parece com o mundo, age como o mundo, fala como o mundo, se veste como o mundo, é tudo igual ao mundo. Quando nós nos conformamos, nós não vamos saber a vontade de Deus e ela não vai ser agradável. A gente vai lá, a vontade de Deus, que é boa e perfeita, vai dizer, ih, quero não. Por quê? Renovação da mente não está ocorrendo, está havendo conformação com o mundo. Deus fala, operai a vossa salvação. Aí fala aqui, operai a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque vamos prestar contas no tribunal de Cristo. Quando chega lá, Deus vai dizer, Jesus vai dizer o seguinte, eu preparei isso. Por que não fez nada? Porque não quis. Não quis porque não deu no caminho. Por que não fez nada? Porque não sabia. Não sabia porque não deu no caminho. Eu dei o querer, o efetuar, coloquei tudo no caminho, preparei tudo. Você não fez porque você não quis. Vai perder, galera. Em vez de ir para a mansão, vai para a grota celestial. Grota celestial. Ué, mas eu pensei que ruas de ouro e mansões. Jesus vai preparando um lugar para mim. Jesus, que lugar é esse? Jesus falou, ajuntai para vós tesouros do céu. A sua mansão vai ser feita com o tesouro que você juntou no céu. Jesus vai dizer, olha, o que você juntou foi assim, foi uma telha brasilite e 2 carros. Pronto, então você tem ali aquilo, a sua mansão é essa. Agora, veja o pastor Roberto. Ele tem 2 telhas brasilites e 4 carros. Quem sou eu para dizer que vou ter mansão no céu? Mas a verdade é essa. Ajuntai para vós tesouros do céu. Operai a vossa salvação. Faça alguma coisa com a sua salvação e não apenas ficar esperando. Bom, Jesus vai voltar a qualquer momento. Se você não está operando a sua salvação, se você não está andando nas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, não fique tão ansioso para a volta de Cristo, não. Porque você vai ter que prestar contas. Agora, ansioso ou não, ele vai voltar quando ele vai voltar. E eu suspeito que a qualquer momento, não falta muita coisa. Operai, vou ler de novo aqui, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é o quê? É boa. Romanos 12 fala, perfeita e agradável. Agradável. Gente, não existe nada nesse mundo que me dará vontade de deixar o que eu faço hoje aqui. O mundo já sabe, já compartilhei antes, já foi abordado. Já me sondaram para fazer isso, aquilo, ali, acolá. Eu sempre digo, deixa eu orar, deixa eu pensar. Um dos critérios é desejo. Que Deus coloca o desejo. E se eu não tenho desejo, é porque Deus vai colocar o desejo de querer fazer aquilo. Então, se eu não tenho um desejo, você vai ser o diretor de missões para o surfista no Havaí, pastor. Eu não tenho, a verdade, eu não tenho desejo nenhum de morar no Havaí. Ou em qualquer outro lugar. Poderia, mas não tenho desejo. Por quê? Porque a vontade de Deus é eu estar aqui. Então não tenho desejo. Um desejo é algo importante. Deus dá o desejo correto. Nós temos que andar no caminho.
Então Deus tem um plano específico, para resumir, Deus tem um plano específico para cada um de nós. Esse plano é composto por obras, situações, e cada obra é apenas um passo, cada obra é apenas um grau para a obra maior, panorâmica, que Deus tem. Então, às vezes, você não entende por quê. Muitas coisas do meu passado, não entendo por que eu passei por aquilo. Hoje eu entendo por quê. Então é importante, Deus vai preparando, Deus vai construindo. Como eu falei antes, tinha 32 anos atrás, quando eu fui salvo, você me dissesse que eu ia ser pastor, eu ia rir da sua cara. Sem condições nenhuma. Lá não. Mas agora sim. Por quê? Porque Deus efetua o querer e o operar. Ele faz tudo, ele prepara tudo. É só a gente andar nas obras. Não, pastor, quando Deus mostrar a grande obra, Deus não vai mostrar grande nada até você andar nas pequenas obras. Até você fazer as coisas pequenas. Ser fiel à igreja, ser fiel à Bíblia, ser fiel à adoração, ser fiel no dízimo de oferta, ser fiel na evangelização. Você é fiel nas coisas pequenas, ser fiel nas decisões pessoais. Cada decisão que você toma, no trabalho, na escola, na família, cada ato de egoísmo, cada ato de rebelião, cada ato de desobediência, tudo isso você está se atrasando e se distanciando. Por quê? Porque não está andando nos caminhos que Deus preparou para que você andasse.